Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo canal que, se você não for inscrito e não estão entendendo ainda, desce aqui, já se inscreve, já dá um like nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar dos sequestros na década de 90 no Brasil. Eu já fiz um vídeo sobre crimes na década de 90, que inclusive, se você não viu, você já tem dever de casa pra ir lá assistir. Durante essa década de 90 aconteceram vários crimes muito bizarros, muito loucos, como assalto com refém, sequestros, entre outros. E hoje a gente vai focar nos sequestros mais bizarros e emblemáticos que pararam o Brasil. Só a título de curiosidade, o Brasil chegou a computar mais de 1.200 casos de sequestro na segunda metade dos anos 90 até o início dos anos 2000. Durante essa época, várias pessoas foram vítimas desse crime, dentre elas políticos, empresários, celebridades e até civis, digamos assim, pessoas comuns passaram por isso. Inclusive, uma amiga minha lá de Niterói foi sequestrada quando ela era bebê. Então deve ser na época de 90. Foi na época de 90, juro. Tipo assim, muita coisa louca em relação a sequestro aconteceu. Um dos casos mais conhecidos foi o sequestro de um empresário chamado Abílio Diniz, que ele era o presidente do grupo Pão de Açúcar, o mercado, sabe? E aconteceu em dezembro de 1989. O empresário, que era bilionário, foi sequestrado no dia das primeiras eleições presidenciais democráticas depois da ditadura militar. No dia do crime, o Abílio estava a caminho do trabalho, quando ele estava andando na rua, tranquilo, contente, dirigindo seu carro, quando ele viu uma ambulância parada assim na transversal, impedindo a passagem dele. Logo, ele parou o carro e foi nessa hora que não 1, não 2, não 3, não 5, não 7, 10 homens, dentre eles 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e 1 brasileiro. Segundo pesquisas e coisas, o grupo era um movimento revolucionário chamado Frente Sandinista de Libertação Nacional. Inclusive, tem um trecho de um podcast que o Abílio fala sobre como foi o sequestro, como eles foram profissionais. Os caras usaram 3 carros, vieram com um carro por trás e bateram no meu... Desconcentrei, desequilibrei, quando eu estava, entrou um cara de cada lado da porta. Tomaram a arma e aí fomos pro chão. Mas no fim, estavam em 10, tiraram dali, né? Me levaram para uma Kombi. O empresário foi colocado dentro de uma Kombi, levado até o cativeiro, que era meio que uma cela subterrânea em Jabaquara, São Paulo. Nas negociações com a família do empresário, a quadrilha chegou a pedir 30 milhões de dólares pelo resgate, além de um helicóptero para eles poderem entrar e, fugir com o dinheiro. Só que aí que eu fico pensando, o helicóptero é muito idiota, porque é só seguir o helicóptero. Mas enfim, 6 dias depois, a polícia conseguiu invadir o cativeiro, resgatar o Abílio e prender os 10 integrantes da quadrilha. Deu tudo errado pros caras e tudo certo pro Abílio. E um PS, que aí eu achei uma burrice atroz dos sequestradores, porque eles botaram uma música muito alta pra ninguém ouvir os gritos do Abílio, ou pro Abílio não ouvir o que eles estavam falando, enfim, botavam uma música muito alta e os próprios vizinhos denunciaram pra polícia falando, então, esse querido aqui tá botando uma música muito alta, e aí eles foram descobertos. Coisa de moleque. Agiram molequemente. O crime não compensa. Outro caso famoso foi o do publicitário Washington Oliveto, no ano de 2001. Também aconteceu na cidade de São Paulo. E naquela época, o Washington era presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade e foi mantido em cativeiro por 53 dias. Se vocês acharam que o primeiro caso foi bem orquestrado, saca esse. Uma quadrilha de 6 homens ficou acompanhando a vida, a rotina do cara durante 10 meses, até o plano de fato ser colocado em prática. Então eles estudaram movimentação de tipo, ele chega a tal hora, vai embora a tal hora, vai na academia na quarta, tipo, vendo a vida do cara toda. O que deu as informações necessárias para eles agirem no dia certo e na hora certa. No dia 11 de dezembro, a quadrilha montou uma falsa blitz. Eu achei ousado, tá? Ousado. E parou o veículo que era dirigido pelo motorista do Washington. Levaram ele encapuzado para o cativeiro, que era um cubículo de 1 metro por 2,5 metros. O pedido de resgate era feito por bilhetes que eles deixavam na casa da vítima, né? Eles basicamente usavam encomendas para entregar esses bilhetes, tipo o serviço do correio ou, sei lá, entregar à farmácia, e aí junto vinha esse bilhete. E a quadrilha pedia nada mais, nada menos do que 10 milhões de reais pro resgate do Washington. Como eu disse, o Washington ficou na mão dos bandidos durante 53 dias até que a polícia, de fato, solucionasse o caso e prendesse os 6 sequestradores em
em fevereiro de 2002. E por incrível que pareça, a liberação dele só aconteceu por acaso, assim como a do Abílio. Porque no dia em questão faltou luz no Brooklyn, bairro onde ele estava no cativeiro. Então faltou luz e os sequestradores que estavam lá guardando o cativeiro, fazendo meio que a vigia, acharam que a polícia tinha descoberto o esconderijo deles e tinham cortado a luz, tipo assim, acabou a luz porque a polícia cortou a nossa luz. Os homens abandonaram a casa, meteram o pé e a vizinha ouviu os gritos do Washington dentro da casa e aí chamou a polícia foi lá e ele foi resgatado. E supostamente o objetivo de arrecadar esses 10 milhões de reais, esse dinheiro todo, era com o objetivo de financiar as atividades do movimento Esquerda Revolucionária, que é o IMR chileno. E o último caso, mas não menos importante e nem menos louco, foi do Wellington de Camargo, que também foi um crime que estampou os noticiários do Brasil e aconteceu no dia 16 de dezembro de 1998. Wellington de Camargo é irmão daquela dupla famosa Zezé de Camargo e Luciano? Então, pois bem, é irmão deles e foi sequestrado da sua casa em Jardim Europa, Goiânia, para um cativeiro onde ele ficou 94 dias. Como vocês devem imaginar, foram dias bem tensos e muito coberto pelas mídias também. Sequestrado em Goiânia, o irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Linha Direta vai mostrar hoje os bastidores do mais longo sequestro ocorrido no Brasil. E o louco é que normalmente, as pessoas sequestram a outra e logo já chega com o valor, falando esse é o valor pro resgate. Só que não, os sequestradores, para deixar a família em total pânico, demorou 5 dias para de fato chegar e falar, nós queremos essa quantia, só para causar esse sentimento de pânico em todos. Então, depois de 5 dias de sequestro, eles fizeram o primeiro contato com a família. Além de tudo, o que deixava a situação bem mais complicada é que o Wellington é cadeirante, então ele precisava de cuidados especiais por ser cadeirante e, enfim, claramente não houve. As negociações duraram meses, literalmente. Até que no dia 13 de março de 1999, lembrando que ele foi sequestrado no dia 16 de 12 de 98. Então, tipo assim, tempo pra caramba. Natal, Ano Novo. Ele passou tudo lá. Era o 87º dia do sequestro e os bandidos cansaram de esperar pelo dinheiro e fizeram uma coisa horrível. Eles cortaram um pedaço da orelha do Wellington e enviaram esse pedaço pra uma emissora de TV de Goiânia, junto com um bilhete. E bilhete esse que falava, pressionava a família a pagar o dinheiro e pediam pra polícia não se envolver. Uma semana depois, a família já estava em completo desespero e pagaram $300 mil pelo resgate do Wellington. No dia seguinte, ele foi deixado dentro de um buraco de 1,5 metro de profundidade a 150 metros de uma estrada. Ele então conseguiu rastejar até a estrada, até que ele foi visto e resgatado. Obviamente, ele teve várias complicações por conta do ocorrido, deu várias entrevistas sobre o que aconteceu com ele. Ele disse que passou a maior parte do tempo encapuzado, recebia ameaças diariamente, além de ter sido dopado antes de ser colocado nessa vala e de terem tirado um pedaço da orelha dele. 3 dias depois do pagamento do resgate, 7 dos 10 bandidos foram presos em Campo Grande e os outros 3 foram presos tempos depois. Esse caso é muito louco e esses casos, essas ondas assim de sequestro foram muito recorrentes na década de 90. Graças a Deus isso, ao meu ver, deu uma diminuída. Mas, enfim, eu não sei mais de ninguém que foi sequestrado assim e não é uma coisa que eu vejo muito na mídia, não sei se abafam também. Mas um caso que também foi muito emblemático e que eu não consegui colocar nesse vídeo, teve que ter um vídeo, um roteiro só para esse caso, foi o caso do sequestro da Patrícia Bravanel e do Silvio Santos. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso, esse caso também foi bem famoso, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, então deixa eu saber aqui nos comentários. Comenta. Fefe, queremos o vídeo da Patrícia. Comenta aqui pra gente saber que vocês querem, aí a gente faz o vídeo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal pra gente bater 3 milhões de inscritos logo, porque a gente tá nessa batalha aí. Se inscrevam, deem um like no vídeo. Se você quiser se tornar membro do canal pra ter várias coisas exclusivas e conteúdos que eu não mostro, então vem com a gente, vem com a gente. Vem conosco. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo pra todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!